Muito bem, nós vamos então para o quadro O que a Bíblia diz. E nós temos aqui a participação de nossos ouvintes. E hoje fizeram uma participação por e-mail. Temos aqui um ouvinte lá do Ceará, da cidade chamada Crato. Crato, no Ceará. O nosso ouvinte é da Assembleia de Deus lá no Ceará. É o Geraldo Gilton. Geraldo Gilton está perguntando aqui, pastor, quando cresce o pecado, aumenta mais e mais a graça de Jesus Cristo? Podemos responder por várias facetas. A questão do pecado, a primeira questão podemos ver o que está dizendo em Romanos capítulo 5, verso 20. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Então, Paulo está dizendo que a lei, com seus muitos estatutos, veio para condenar os muitos tipos de ofensas e fazer com que o homem soubesse em detalhes o que é pecado. Ela foi ordenada até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, que é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Por isso, em Gálatas, capítulo 4, verso 4, diz que o Senhor Jesus nasceu na plenitude dos tempos, nascido de mulher, nascido sob a lei. Isto é, a lei veio para que pudesse mostrar o pecado, de maneiras que a graça, ela veio para ser o antídoto, o remédio de Deus contra o pecado. Então Paulo diz nesse texto de Romanos 5:20, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. A graça é maior do que qualquer pecado. A graça deixaria de reinar em justiça se o pecado fosse mais forte do que o Senhor Jesus Cristo e seu poder. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele pôde bradar na cruz do Calvário, tudo está consumado. E depois no Evangelho de Mateus, ele disse, Mateus 28, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Então, na cruz do Calvário, o Senhor derrotou Satanás, derrotou a morte e derrotou o pecado. Podemos também ver uma outra faceta dessa pergunta na questão do pecado crescer, né? Quando cresce o pecado, mais e mais, o nosso consulente Geraldo lá do Ceará pergunta, podemos entrar numa outra faceta, que é a incredulidade e o pecado contra o Espírito Santo de Deus. Então, podemos ver no juízo de Deus, no dilúvio, podemos citar o exemplo de Sodoma e Gomorra, o pecado vai aumentando, aumentando, e Deus, de uma hora para outra, manda o juízo. De maneiras que tem esse outro lado, mas quando uma pessoa, ela busca ouvir o Evangelho e deixar o Evangelho, encaixa-se nesse texto de Romanos, capítulo 5, verso 20, onde o pecado abundou, a graça de Deus vai superar. É como um viciado. Por que uma pessoa que é um consumidor de drogas, e nós sabemos que a droga, ela
ela causa uma dependência química, como essa pessoa tem uma transformação, Deus consegue agir diante de uma dificuldade tão grande que é a química, né? Deus consegue agir naquela vida e aquela vida é transformada pelo poder de Deus, sem medicamentos, mas de uma hora para outra Deus opera e aquela pessoa passa a ter uma nova vida com Cristo. Pastor, aproveitando a pergunta do consulente Geraldo Gilton sobre o pecado e a graça do Senhor Jesus, pediria para que o senhor falasse também um pouco sobre o capítulo 6. O senhor citou o capítulo 5 de Romanos e agora temos o capítulo 6. Capítulo 6 do apóstolo Paulo, citando aqui no verso 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça aumente? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Aqui o apóstolo Paulo, nesse capítulo 6, ele vai falar da nossa união com Cristo. Essa união não é uma união superficial, mas devemos entender que Paulo depois na sequência vai falar sobre o batismo, vai falar sobre o sepultamento, simbolizando que quando nós somos batizados na água, nós agora estamos fazendo parte do batismo. É como se nós morrêssemos para nós mesmos e vivêssemos agora para Cristo em novidade de vida. Então é uma união que representa muito bem essa nova vida com Cristo. Como é que eu posso agora, sendo o corpo de Cristo, oferecer o meu corpo ao pecado, às coisas desprezíveis que vão afetar o corpo do Senhor Jesus Cristo? Então essa unidade é o que Paulo pergunta: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Então ele diz: nós que estamos mortos para o pecado, como podemos ainda viver nele? Já morremos com Cristo, estamos unidos com Cristo. E agora não somos mais escravos de Cristo, mas Cristo nos libertou. Muito bem, a próxima pergunta, que também chegou aqui por e-mail, é do consulente Oswaldo Luiz. Ele faz uma pergunta aqui sobre escatologia, o estudo dos acontecimentos futuros. Ele diz assim: pastor, como poderemos ter um arrebatamento antes da primeira ressurreição, se não precederemos os que dormem? Está havendo alguma confusão aqui de tempo, de espaço, de ocasião, pastor? Se o arrebatamento é para os vivos, né? 1 Tessalonicense fala sobre isso. Logo, quando houver o arrebatamento, vai haver a ressurreição daqueles que entregaram as suas vidas ao Senhor Jesus Cristo. Isso é uma sequência cronológica da escatologia. E aí ele também fala: se não precederemos os que dormem. Aqui o sentido de dormir é o sentido do corpo estar morto, mas o espírito está vivo, ou para Deus, ou para o inferno. Então isso podemos dar como texto base Tiago capítulo 2, verso 26. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Então Paulo, aliás, o Tiago está bem claro aqui.
O corpo sem o espírito está morto. O corpo só morre na morte física. Isto acontece porque a alma e o espírito deixam o corpo. O corpo retorna ao pó, e a alma e o espírito dos justos vão para o céu, para aguardar a ressurreição. A alma e o espírito dos ímpios vão para o inferno, para aguardar a ressurreição. A alma e o espírito são imortais, não podem voltar ao pó. E existe aí, pastor, algumas doutrinas contrárias à palavra de Deus, ao que o senhor tem falado, que estão ensinando o aniquilacionismo, falando que a pessoa simplesmente fica num estado inconsciente após a morte. Chama-se de sono da alma. Então a pessoa morrendo, ela fica totalmente inativa nas suas atividades cerebrais, cognitivas, ela já não assimila mais nada, ela está desligada simultaneamente. Para os adventistas do sétimo dia, eles dizem que nesse período o Senhor Jesus estará fazendo um juízo investigativo e que depois vai decidir se vai ressuscitar esse adventista ou não. Então é um período de investigação que o Senhor Jesus precisa fazer. Ele sendo Deus, ele tem muito que pesquisar sobre cada adventista. E temos também uma outra doutrina que se contrapõe aqui, desses dois grupos, a Testemunha de Jeová e os adventistas, que é a doutrina do inferno, um lugar de descanso em esperança. Ou seja, o inferno não existe. O inferno não vai ser o final das pessoas que rejeitarem a Deus. Não. Terminou o período de vida aqui, as pessoas são aniquiladas e encerram. Mas aqueles que se tornarem membros das Testemunhas de Jeová vão herdar um paraíso na terra. E aqueles que se tornarem membros do Adventismo podem ter a esperança ainda de um dia serem ressuscitados pelo Senhor Jesus Cristo. Então, duas doutrinas aí, dois grupos religiosos que acabam combinando em algumas doutrinas, a do sono da alma, a do aniquilacionismo, a doutrina do inferno, e acabam combinando nesse parecer. Agora, nós temos falado aqui que o nosso ouvinte falou sobre um arrebatamento e falou sobre a primeira ressurreição. Essa primeira ressurreição vai acontecer exatamente primeiro para aqueles que estão dormindo, aqueles que partiram para estar com o Senhor. E nós aqui, se Deus nos permitir, estivermos vivos nesse momento, seremos transformados. E Paulo é enfático aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do verso 13, ele diz assim que nós não precederemos os que dormem, mostrando no verso 15, olha, dizemos-vos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, aqui está falando do arrebatamento da igreja, não precederemos os que dormem. Então, primeiro o Senhor Jesus vai ressuscitar os que morreram em Cristo, dormiram em Cristo. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. E aí todos juntos vão ao encontro do Senhor nos ares, nas nuvens, como diz aqui o verso 17, e termina dizendo, assim estaremos para sempre com o Senhor. Então a primeira ressurreição se dará no arrebatamento da igreja. E os que estiverem vivos não vão preceder os que dormem, não. Eles vão ser transformados e, na sequência, subirão com eles para a glória. Pastor, um outro exemplo aqui é o exemplo de Estevão, em Atos capítulo 7, como o senhor já leu em Tiago 2,26, mostrando que o corpo sem o espírito, aí é que ele está morto. Nós temos o exemplo também de Estevão, em Atos capítulo 7, quando ele entrega nas mãos do Senhor Jesus o seu espírito. Veja que interessante que há uma distinção do espírito e do corpo aqui. No verso 59 ele diz, Senhor Jesus, recebe meu espírito. E no verso 60 diz o texto que adormeceu. Então o seu corpo
por 1000, mas o seu espírito foi entregue nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Então, mostrando duas coisas bem distintas que acontecem. O corpo vai voltar ao pó, da onde ele veio, sendo sepultado e depois entrando num estado de decomposição. Mas o espírito e a alma seguem para o juízo que ele já está preparado. Quem tem a Cristo vai para o lado de Cristo. Quem não tem a Cristo vai para longe de Cristo por toda a eternidade. O irmão falou sobre a questão do aniquilamento. E o texto que podemos citar para os nossos ouvintes, um texto muito profundo, que geralmente se cita Lucas 16, né? A narrativa do rico e do Lázaro. Mas o texto de Isaías 14:9 fala o seguinte: o inferno, desde o profundo, e a palavra aqui inferno não é um lugar de repouso, um dormitório, como alguns querem interpretar, falando do sono da alma. Aqui a palavra inferno, no original hebraico, é Sheol. O inferno desde o profundo se turbou por ti, para te sair ao encontro na tua vinda. Olha que expressão. Despertou por ti os mortos. Quer dizer, fala de uma consciência desses espíritos que estão no inferno. E todos os príncipes da terra, e fez levantar dos seus tronos e todos os reis das nações. Que expressão forte nós encontramos aqui, falando sobre o inferno. Então, falando sobre o Sheol, no sentido, não no sentido de sepultura, mas no mundo invisível dos mortos, dos espíritos que já partiram. Falando que o Sheol está no profundo, está na parte mais baixas, nas profundezas da terra, no seio da terra, no coração dos mares. O mais profundo são citações bíblicas que nós encontramos. E diz mais, a vida e plena consciência no inferno, entre os que já partiram da terra. Os que estão no inferno turbam-se para sair ao encontro de outros, quando chegam. Os mortos são despertados, até todos os chefes da terra são despertados. Então vai falando aqui esse texto de várias, até dos vermes. Os vermes servem de cama e cobertor para os que estão no inferno. Fala-se de vermes em um sentido figurado, aqui para referir-se à consciência dos homens, que nunca morrem no inferno. E o Salmo 22:6 fala sobre isso. Então nós vemos uma situação bem caracterizada sobre este lugar oposto ao que o Senhor veio trazer.